Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento, nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso da Câmara da Estância Turística de Avaré. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Muito bem, hoje nós iremos dar início à primeira aula sobre a Lei Orgânica da Estância Turística de Avaré, ou somente Avaré, para ficar mais fácil. Então, nós iremos iniciar aqui com o artigo 1º da Lei Orgânica e vamos colocar aqui para ficar melhor a nossa explicação. Antes de iniciarmos, nós temos o preâmbulo, né? Mas o preâmbulo ele não é tão relevante, né? É apenas um texto introdutório à lei, mas as bancas não costumam cobrar o assunto ou o que vem, né, no preâmbulo para cobrar nas questões da prova, tá certo? Então a gente vai passar e já vamos adentrar ao título 1, que trata da organização municipal, né? E o artigo 1º vem trazendo aqui algumas informações relevantes sobre o município de Avaré. Então, o artigo 1º diz que o município da Estância Turística de Avaré, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica. Então, nós temos aqui o artigo 1º, né? E algumas informações importantíssimas estão inseridas neste artigo 1º e que você deve prestar atenção, porque a banca pode fazer questões em cima dessas informações. Então, eu vou grifar aqui, só para você prestar atenção. A primeira informação importante nesse artigo 1º está quando o artigo diz que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? E a segunda informação importante é o fato do município possuir autonomia política, administrativa e financeira. Então temos aí, né, essas duas informações importantes. Mas o que quer dizer cada uma delas? Então a gente vai tentar explicar aqui o que são esses termos, né, até porque essa aula é uma aula para realmente explicar a lei orgânica e não somente ler a lei orgânica, certo? Então, a primeira informação é que o município de Avaré é uma pessoa jurídica de direito público interno. O que quer dizer essa expressão? Quando eu digo que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno, eu estou falando da natureza, eu vou colocar aqui, natureza jurídica, tá certo? Natureza jurídica do município. O que é a natureza jurídica do município? Não ficou tão bom aqui o R, né? O que é a natureza jurídica do município? A natureza jurídica do município é como um município ou como os municípios são vistos perante o ordenamento jurídico, ou como o município é visto perante o direito, tá certo? Perante a legislação, como ele é classificado na legislação. Então, isso é a natureza jurídica do município. Então, a natureza jurídica vai ser pessoa jurídica de direito público interno. Para nós entendermos melhor o que significa essa expressão, pessoa jurídica de direito público interno, primeiro nós temos que entender que há aí basicamente três expressões ou três classificações dentro de uma só. A primeira é a pessoa jurídica, a segunda é pessoa jurídica de direito público
E a terceira é pessoa jurídica de direito público interno. Então, nós vamos ter aí 3 classificações. Agora, quem é que vai explicar na legislação, né, no ordenamento jurídico? Eu sempre vou estar utilizando essa expressão ordenamento jurídico para me referir ao arcabouço legal, né, a série de legislações ou de leis ou de ramos também jurídicos no Brasil. Então, quando eu digo ordenamento jurídico brasileiro, eu estou falando do conjunto de leis, seja formado pela Constituição Federal, ou pelas leis infraconstitucionais, ou pelos códigos, como o Código Civil, Código Consumidor, CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, Código Penal, Código de Processo Civil, e por aí vai. Então, tudo isso representa o que eu falo aqui, que é ordenamento jurídico, tá certo? Então, quem vai trazer essa classificação são as próprias leis, né? Especificamente, né? Ou precisamente o Código Civil de 2002, tá certo? Então, eu estou explicando mais mastigadinho porque eu acredito que nem todas as pessoas têm já um costume de ler, de estudar legislação. Então, por isso que eu tento sempre explicar algumas expressões. Se você já entende, ótimo, que aí só vai reforçar. Mas para quem não entende, é bom a gente explicar, até porque o canal ele tem esse objetivo primário de trazer conhecimento de legislação para quem não tem tanta afinidade com legislação e que na maioria das vezes acha chato, acha difícil. Vamos lá. Pessoa jurídica, vamos ter a sua classificação no Código Civil. Vou colocar aqui em cima, Código Civil, tá certo? Código Civil vai ser a partir do artigo 41. O artigo 41 do Código Civil vai classificar as pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público, sendo que as pessoas jurídicas de direito público vão ser justamente a União, os Estados-membros, né? Os Estados-membros da Federação, o Distrito Federal e os municípios, certo, gente? Então, é ali onde se encaixa o município de Estância Turística de Avaré, ok? Então, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Agora, o que é uma pessoa jurídica de direito público? Então, aí vem mais um termozinho, uma classificaçãozinha para a gente estar estudando nesse momento. Só para clarear melhor o nosso entendimento, visto que a gente acredita que a banca não vai cobrar o que significa isso, mas apenas a sua classificação. Muito bem, o que vem ser uma pessoa jurídica de direito público, né? Uma pessoa jurídica de direito público é uma pessoa que é regida pelas normas de direito público. Então, para a gente entender o que é uma pessoa de direito público, a gente tem que entender o que é o ramo, no caso, de direito público. Existe o ramo de direito público e o ramo do direito privado, as normas de direito público e normas de direito privado. As normas de direito público são normas que regem relações que geralmente são formadas no polo ativo, formadas por pessoas públicas, por entes públicos. E do outro lado, pode existir, o outro ente pode ser um ente público ou um ente privado, certo? Já as normas de direito privado são aquelas normas que regem relações onde há dois entes privados, certo? Em regra, dois entes privados. Professor, pode acontecer de, em uma relação pública, ser regida por normas de direito privado? Pode sim, mas isso geralmente é uma exceção. A regra é que seja regida por normas de direito público. Agora, qual é a diferença, né? Normas de direito público, normas de direito privado. Veja, numa relação onde há
dois entes privados ou dois civis. Um exemplo de dois entes privados são duas pessoas, né? Pessoas físicas são considerados civis, certo? Então, digamos que em um contrato, por exemplo, de locação, há ali uma relação de direito privado. Há o locatário, né? Há o objeto da locação, que é o imóvel que vai ser locado, certo? A gente chama de aluguel, né? Informalmente, mas formalmente o nome, a denominação para esse tipo de contrato é contrato de locação e não de aluguel, né? Então é locação de bem imóvel, certo? Então, veja só, existe o locatário de um lado e o locador de outro. E existem ali duas vontades. A vontade do locatário de alugar ou de locar, né, o imóvel, que a gente chama de alugar, né, a casa. E da outra parte existe a vontade do locador, né, de morar na casa, de utilizar o imóvel. Então, vão se unir ali naquele contrato de locação duas vontades e ambas, né, ou ambas as pessoas vão entrar em comum acordo. Então, uma relação privada vai se caracterizar justamente por essa característica, onde duas vontades vão estar em comum acordo, duas vontades vão estar em pé de igualdade ou em conformidade uma com a outra. Então, um concorda em morar e pagar o valor, que é o aluguel, e o outro concorda em ceder a sua casa para ser habitada por um locador. Certo, gente? Então, essa é a característica de uma relação privada, onde as vontades das partes vão estar na mesma posição. Eu vou mostrar aqui na câmera, né, eu fazendo assim, para você entender. Vão estar na mesma posição, ok? Agora, isso é direito privado. Direito público já é diferente, já muda a situação. Eu vou ter a vontade, geralmente, do ente público acima de um ente privado. Então, num polo eu tenho uma pessoa de direito privado, por exemplo, num polo eu tenho o município de Avaré, no outro polo eu tenho uma empresa terceirizada que presta determinados serviços, vamos botar serviços de coleta de lixo, por exemplo, para o município de Avaré. Então, aquela empresa, em um contrato firmado, o que vai sobrepor sobre as normas naquele contrato ali é a vontade do município, que é uma pessoa jurídica de direito público, e não a vontade da empresa terceirizada, que é uma pessoa de direito privado. Inclusive, existe um princípio, quando a gente estuda direito administrativo, que é o princípio do interesse público, ou supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, as normas sempre vão prevalecer, as normas públicas prevalecem sobre a privada, interesse público prevalece sobre o privado. Então, nem sempre a parte, né, privada, o ente privado que está no polo da relação ali de direito público, nem sempre ele vai poder questionar, nem ele vai ter muitas vantagens, porque as vantagens, as preferências vão ser dadas ao ente de direito público. Entendeu agora? Então, essa é a grande diferença entre pessoa jurídica de direito público é regida por normas de direito público, em regra, e pessoas jurídicas de direito privado são regidas por normas de direito privado, certo? Agora, ainda neste assunto de pessoas jurídicas de direito público interno, temos a classificação que é pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. Então, as pessoas jurídicas de direito público interno, o próprio nome já diz, vão ser aquelas que estão dentro do território nacional. As pessoas jurídicas de direito público externo vão ser aquelas que estão fora do território nacional de caráter estrangeiro, certo? Então, é isso que significa aí essa expressãozinha. Veja que eu tive que ir lá, né,
explicar bastante para entender essa expressãozinha aí, pessoa jurídica de direito público interno, ok? Então, entendendo isso, vamos para outra característica trazida por este artigo primeiro, que é o fato do município possuir autonomia política, financeira e administrativa, ou política, administrativa e financeira, tá certo? Então, essas são, ou esses são, né, os três tipos de autonomias do município. A autonomia política do município, né, primeiro a gente tem que entender que essa autonomia, ela deve ser em relação a quem? Essa autonomia, pessoal, ela é em relação aos outros entes da federação, que é a União e os Estados-membros, ou o estado do qual o município faz parte, que nesse caso vai ser o estado de São Paulo. Então, veja, o município vai ter autonomia, esses três tipos de autonomia, em relação ao estado de São Paulo, ele vai ter autonomia política, administrativa e financeira, certo? É claro que essa autonomia não significa que é uma total independência, porque se a gente for estudar a fundo, vamos ver que existem algumas situações em que o município ainda vai depender, né? Ou vai receber, por exemplo, algumas coisas que vêm do seu estado, que faz parte, mas, em regra, ele não depende nem política, nem administrativa, nem financeiramente do estado ao qual faz parte. Também ele tem essa mesma autonomia em relação à União, certo? No âmbito federal, ele também tem essa autonomia. Agora, o que significa, por exemplo, autonomia política? Política sempre dá a ideia, sempre vai dar a ideia de estabelecer os seus programas, né? As suas ideias, as suas metas de governo, a forma de atuação, de aplicação de políticas públicas. Então, isso dá a ideia de autonomia política. Já quando falamos de autonomia administrativa, estamos nos referindo à forma de organização. Então, se você quiser escrever aí, autonomia administrativa diz respeito à organização do município. O município, ele próprio pode estabelecer como ele será organizado, inclusive por meio da sua lei orgânica, que ele diz como ele vai ser organizado, e a gente vai ver isso mais na frente, estudando as suas competências, estudando até mesmo o patrimônio do município, as finanças do município, os poderes do município, como poder legislativo, poder executivo, tá certo? A Câmara Municipal, funcionamento da Câmara Municipal. Então, veja, tudo isso diz respeito à organização do município, que é a sua autonomia administrativa. Agora, quando nós tratamos da autonomia financeira do município, estamos falando do orçamento do município, tá certo? Então, quando falamos de orçamento, falamos de gastos do município, de receitas do município, né? Gastos são despesas, receitas são tudo aquilo que vai entrar nos cofres públicos como uma arrecadação do município. E aí a gente vai ver mais na frente, em uma das competências do município, que o município tem competência para instituir e arrecadar seus próprios tributos, tá certo? E instituir suas rendas, cobrar também suas rendas, ok? Então, isso diz respeito à autonomia financeira do município. Veja que existem os impostos, né? E os tributos que são federais, existem os impostos ou tributos estaduais e existem também os tributos municipais, que são do próprio município, ok? Então, isso aí diz respeito à autonomia financeira do município. Então, terminamos aqui a explicação do artigo 1º.
Agora vamos para o artigo 2º, que, por sua vez, também traz algumas informações importantes e que podem ser cobradas em prova. Temos aqui que são poderes do município, aliás, né? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Aí vamos ter aqui que vai ser o legislativo, ok? Não estou muito bem de marcação aqui não, mas vamos tentar novamente. Legislativo e o executivo, ok? Poderes do município são apenas esses dois poderes. Legislativo, que é formado por meio da Câmara Municipal, certo? Que é o concurso para o qual vocês estão estudando, Câmara Municipal, e o Executivo, ok? Que é formado pelo prefeito, pelo chefe do Executivo, pela Prefeitura. Ressalvando aí que não existe poder municipal judiciário, tá certo? Cuidado, que pode ser uma questão de prova, a banca tentando ludibriar a sua mente. Muito bem, agora o parágrafo único, né, do artigo 2º, vão ser trazidos aí os símbolos do município. Então, vamos ter que o símbolo ou os símbolos do município vão ser 3, que vão ser a bandeira, o brasão de armas e o hino do município, tá certo? Então, esse parágrafo único não tem o que comentar, é só você decorar que são 3 símbolos, bandeira, brasão e o hino, ok? Seguindo aqui, nós vamos ter o artigo 3º, que trata sobre a sede do município, que é a própria sede, né? A estância, o nome da sede é Estância Turística de Avaré, tá certo? Então, o nome da sede é o nome da cidade. E a categoria do município é categoria de cidade. Categoria é uma classificação para o município. Então, ele tem categoria de cidade, certo? Então, agora nós vamos ter as competências, né? A partir do artigo 4º, nós vamos ter o estudo das competências do município. Esse assunto aqui, ele já é um pouco mais extenso, certo? Um pouquinho complexo, e nem todo mundo gosta de estudar esse assunto, porque ele parece ser bem chatinho, vai trazendo apenas verbos, né? Legislar, como você vê aí, manter, e por aí vai, né? Sempre verbos no infinitivo. Parece ser chato, mas eu tenho uma dica especial de como estudar esses assuntos, tá certo? O artigo 4º vai tratar sobre a competência privativa do município, o artigo 5º sobre a competência comum do município e o artigo 6º sobre a competência complementar. Então, esse assunto vai ficar para a próxima aula, mas eu já adianto a vocês que são esses 3 tipos de competência. Não iremos tratar todos na próxima aula, mas iremos iniciar a competência privativa do município. Competência privativa, a diferença dessa para as outras é que competência privativa somente o município pode realizar, ok? Então, é privativa no município, é exclusiva do município. Competência comum, o município pode realizar, tanto ele como os estados, né, ou o estado de São Paulo e a União. E a competência complementar ou suplementar é aquela competência de legislar sobre determinado assunto, quando a União, que diz respeito ao município, é claro, mas quando a União ou o estado de São Paulo não tratou daquele assunto de forma suficiente em determinada lei. Então, o município entra ali com uma lei para complementar aquele assunto, certo, gente? Então, isso é competência complementar. Mas nós vamos ficar por aqui e eu aguardo você na próxima aula, a aula de número 2, sobre a Lei Orgânica de Avaré. Até lá!